Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Fala Quem Sabe, o podcast que pretende dar a conhecer o lado profissional, mas também o lado pessoal de algumas das maiores referências do fitness em Portugal. Hoje estamos nos escritórios centrais da Fitness Hut e ao meu lado, à conversa comigo, vai estar o Dipanda Silva. Olá, Dipanda. Olá, Ricardo. Tudo bem? Bem-vindo, obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado pelo convite e tu quiseres, portanto... E vamos a isso. Vamos a isso. O Dipanda, para quem não conhece, o Dipanda Silva é o diretor ibérico do Departamento de Personal Training do Viva Gym Group, que detém em Portugal os ginásios Fitness Hut e em Espanha os ginásios Viva Gym. Dipanda, vou começar a conversa contigo, precisamente pelo início da tua vida. Fala-nos um bocadinho sobre os teus primeiros anos de vida, sobre quem era o Dipanda quando era criança. Isto vais-me fazer ir buscar aqui, Ricardo, antes de mais nada, uma boa pergunta. Obrigado pelo convite e pela iniciativa. Portanto, quero dar os parabéns. Tenho acompanhado aqui a tua evolução e estou muito feliz por estar aqui contigo e para estar à conversa para te contar, se calhar, e para partilhar também com quem está lá em casa algumas da minha história que muitas das pessoas não conhecem. Portanto, as pessoas veem só o Dipanda, diretor ibérico do Viva Gym Group, que tem dois ginásios, três marcas. Temos o Fitness Hut em Portugal, o Viva Gym em Espanha e também compramos em dezembro do ano passado o Duet Fit, que agora já passaram a Viva Gym. E as pessoas só veem um pouco o Dipanda, este Dipanda. Mas, como tu perguntaste, a minha infância começa um pouco, eu sou o sétimo filho de mais de 48 filhos, portanto tenho mais de 48 irmãos e andei nos meus primeiros anos de vida entre São Tomé e Angola, portanto é para onde eu ando, e basicamente a partir mais ou menos dos 7 anos, se não me falha a memória, venho viver, dia 2 de agosto de 1982, está quase a fazer 39 anos, eu venho para Portugal, aterro às 20 horas no aeroporto da Portela, portanto, depois o meu pai foi-me buscar para viver para Portugal. Dos meus 7 aos meus 14 anos vivi com uma madrasta numa terra perto de Sacavém, que chama-se Catujal, onde fiz mais ou menos os meus primeiros 7 anos de vida em Portugal, ou seja, dos 7 aos 14. Depois, aos 14 anos, o meu pai separa-se da minha primeira madrasta com quem eu vivi e vou viver com outra madrasta. Portanto, o meu pai chegou a ter muitas mulheres, não fazer os números, mas muitas mulheres, ao mesmo tempo para ter 48 Tinha que ter, e filhos, digamos assim, e eu ser o número 7, portanto éramos muitos. Mas depois vamos viver ali numa situação, ali em Sacavém, no bairro da Quinta do Mocho, na Aquarela do Foguete, ali em Sacavém, ao pé do aeroporto, e foram vividos os meus 14 até aos 24 anos, quando entro para a universidade, e foram tempos muito duros, onde passei por muita coisa, não havia muito, portanto éramos uma família de imigrantes, a viver em Lisboa, condições muito precárias, não havia comida. Eu lembro muitas vezes vinha dos treinos, eu sei que vais perguntar um pouco mais à frente, nós éramos um exército de filhos, mais a avó de Madalena, portanto, que era a mãe da minha madrasta, mais a minha madrasta, ela trabalhava na altura para uma escola, era secretária numa escola, digamos, uma C mais S, era como se chamava na altura, Bartolomeu Dias, ali em Sacavém, e o dinheiro não chegava para tudo, o meu pai não estava cá, o meu pai depois deixou-nos, foi para São Tomé, resolveu lá uns assuntos, depois até ao dia de hoje nunca mais regressou, portanto ele continua em São Tomé. Mas para te contextualizar, foram tempos muito duros, em que muitas das pessoas só veem este Dipanda, mas não sabem esta história em que tive que penar muito, passar muito para chegar aqui, e basicamente nasci no dia 23 voltando um pouco atrás, 23 de abril de 75, em Luanda. Venho para Portugal, como te disse, no dia 2 de agosto de 1982 e fiquei por Portugal. Tenho 3 filhos, que já nasceram, são portugueses, portanto, mas também têm dupla nacionalidade.
basicamente, e sou este jovem e belo rapaz que ando aqui Exatamente. por Portugal e por Espanha a tentar ajudar pessoas, E esta é mais ou menos a minha infância, assim um pouco dura, mas a vida é mesmo isto. Não olho para trás com algumas vezes, mas tu não tens raiva. Não, a história é o que é, a vida é o que é, e a minha forma de estar na vida é aquilo que tu recebes, tens é que transformar e fazer acontecer. Isto foi sempre o meu drive e o meu mojo durante a minha vida, e é um pouco por isso. Sim, e acredito que essas dificuldades tenham moldado muito daquilo que tu és hoje. Claro. Ótimo. Obrigado por teres contextualizado esse início. Fala-nos agora um bocadinho sobre como é que inicias a tua prática desportiva. De que forma é que a paixão pelo desporto surge? Paixão pelo desporto surge desde muito pequeno, já em Angola. Eu lembro-me no bairro, nós morávamos no bairro Cazenga, portanto, e lembro-me com as bolas de futebol feitas de meias que roubávamos às mães e fazíamos, e a jogar descalço ao pé onde tinha uns contentores e havia aquele barro assim meio, parece pó de tijolo, jogávamos aí à bola, e foi aí que começou a minha paixão pelo futebol, tanto que eu tenho duas paixões, vamos dizer assim, uma é o futebol, que é a minha verdadeira paixão, a outra foi um pouco o basquete, e começa um pouco aí a minha paixão pelo desporto. Começa por aí, depois na escola eu fiz um pouco de tudo, mas se eu posso dizer as três modalidades que joguei, à séria, o futebol, porque depois, só para contextualizar aqui, eu jogo futebol até aos 14 anos, e respondendo também à tua pergunta, moldou-me um pouco, porque eu estive desde os 7, 8 anos a jogar futebol, até mais ou menos aos 14 anos, mas nunca pude jogar como federado. Porquê? Porque eu não tinha, ou seja, a minha figura paternal, o meu pai ou a minha madrasta nunca trataram dos meus documentos. Portanto, eu estava em Portugal com uma cédula, estudei sempre em Portugal, portanto fiz toda a minha escolaridade em Portugal, mas não tinha bilhete de identidade português. Okay. Ou seja, eu era daqueles gajos que ia treinar todos os dias, mas nunca jogava. Fazia aqueles jogos de treino e nunca jogava. Depois, aos 14 anos, disse, estou farto disto, não quero saber disto, e então deixei o futebol e depois experimentei a música também, estive na música, joguei xadrez também federado, e depois, no oitavo ano, para o nono ano, eu estava numa turma muito, muito curiosa. Era uma turma que eram 28 raparigas e 3 rapazes, era uma turma de secretariado. Okay. E então, no meu aniversário, eu fazia anos no mesmo dia que a professora de Religião e Moral, e então juntaram-se com as minhas colegas, todos os meus colegas, todos de turma, e ofereceram-me uma bola de basquete, e é aqui que começa a minha paixão pelo basquete, mas a partir, vamos falar de 14, 15 anos, sim, foi quando eu comecei a minha outra segunda paixão, que é o basquetebol. Yeah. Ok, quais eram os teus sonhos na altura? O que é que tu querias ser? E de que forma é que tu ingressas na vida académica? De que forma é que tu ingressas nos estudos dentro desta área do exercício físico? Os meus sonhos, se eu esquecer um pouco se eu começar pela infância, podemos uma primeira infância, vamos dizer assim, uma primeira fase da minha vida dos 7 aos 14 anos no Catujal, aí não me lembro muito, para ser sincero, não me lembro muito. Tinha alguns amigos que jogavam futebol e o sonho era ser jogador de futebol, portanto, era ser profissional de futebol, era treinar até lá chegar. Tinha um amigo meu, que era o Vavá, que era muito bom a jogar a bola, muito bom, muito forte no 1 para 1, eu jogava muitas vezes com ele, mas como tinha esta parte que não podia jogar, a coisa frustrava-te. A coisa ficou um pouco em banho-maria. Depois o basquete acaba por ir um pouco mais à séria, mas o sonho era um pouco, numa primeira fase, era ser efetivamente profissional. Depois, quando vem morar para Sacavém, nas dificuldades que nós vivíamos, e nós vivíamos numas condições muito más, aí já era o sonho de sair dali, querer sair da barraca, vamos dizer assim, de um bairro pobre. Se alguém quiser investigar, ponham só, mas procure Quinta do Mocho e vai perceber o que eu estou efetivamente a dizer. E eu o que eu queria era sair dali. E, entretanto, investi muito, primeiro, na minha parte académica. Eu sempre fui, pode não parecer, mas fui sempre muito bom aluno. Eu lembro-me, por exemplo, até ao 7º, 8º ano, eu competia sempre com a Fátima, portanto nunca me esqueço disso. A Fátima tinha 5 a tudo, eu tinha 5 a tudo, menos a Religião Moral, que tinha 4. Portanto, essa fase é uma fase diferente. Quando vou morar para Sacavém, e aí tenho
um embate muito duro, que Sacavém era uma cidade. Sacavém não é aquilo que hoje em dia as pessoas querem, era uma cidade muito... Sacavém era conhecida pela... Tu não és desse tempo ainda, mas, por exemplo, o teu pai deve-se lembrar. Sacavém era conhecida pela fábrica de loiça de Sacavém, era conhecida pelo whisky martelado. Portanto, Sacavém tem muita história e estava ligado diretamente a Lisboa. Hoje em dia não, cortaram por causa da Ponte Vasta Gama, mas tu fazias os rallies, saías do aeroporto e entravas diretamente em Sacavém através da Nacional 10. Portanto, se quem quiser ir para o Porto, era um pouco por aí. Aí já é diferente. Sacavém é aquela vontade de... Quando tu não controlas as variáveis, Ricardo, quando tu não controlas as variáveis e vives em condições muito más, em que não há comida, em que não há água canalizada, em que não há luz, em que tens que estudar à luz da vela, tu queres sair dali o mais depressa possível. E basicamente para mim os meus sonhos era, primeiro, como eu disse anteriormente, com o futebol de uma maneira um pouco mais cool, tranquila, mas depois a partir dos 14 anos em que eu quero efetivamente ser profissional de basquetebol, e cheguei a jogar pelo Benfica, portanto eu fui atleta do Benfica durante 3 anos, joguei pelo Benfica, em que tive 2 verões inteiros a treinar com um amigo meu, e a minha resiliência também vai um pouco daí. Já tinha do passado de jogar futebol e não poder fazer o jogo ao fim de semana, e depois com o basquete, que começa com este presente que a professora da Religião Moral das minhas colegas me deram, comecei a levar o basquete um pouco mais à séria. E então aí o sonho era ser profissional do basquetebol, e lembro-me, por exemplo, eu joguei no Sacavenense. Aí depois consegui jogar, não te contei há pouco, ou seja, o futebol, que é um bocado contrassenso, ou seja, o futebol pedia um bilhete de identidade, eu não tinha bilhete de identidade, portanto eu tinha uma cédula portuguesa, porque eu nasci antes da independência, portanto tenho uma cédula portuguesa, e a Federação Portuguesa de Basquetebol já aceitou a minha cédula. Portanto, e é aqui que eu começo a minha vida desportiva um pouco mais à séria, porque aí já era jogador federado. Portanto, já competia. E no meio desta coisa toda era ser, Ricardo, era ser profissional, e o sonho era um pouco sair do bairro, o sonho era ser profissional, como eu te estava a dizer, porque aí, ou seja, tu estás numas condições e tu queres sair dali. Era muito complicado no bairro, o bairro tinha de tudo. Acredito. Porquê é que quiseste estudar exercício físico, educação física? Isto basicamente é a minha vida depois. Tu falas também em algumas experiências, aí mandaste-me o guião, portanto, algumas experiências de vida. Eu depois estudo, mas não acabo o 12º ano. Portanto, não acabo o 12º ano, porque, Ricardo, chegas a um ponto da vida que não tens o que comer. E quando tu não tens o que comer, começas a ponderar-se, porque depois o basquete, eu chego ao Benfica. Portanto, eu estava no Sacavenense, só para contextualizar. Depois no Sacavenense há ali um interregno de 2 anos que eu depois tive que me dedicar mais ao trabalho, portanto fiz um pouco de tudo, eu fiz limpezas, eu fiz entregas de documentos urgentes, fiz de segurança, fiz muita coisa, estás a perceber? Porque tens que sobreviver. Depois há uma altura que a minha irmã mais nova, a Maria, vem viver para Portugal, e eu fico responsável, não que tinha algum papel, documento assinado pelo meu pai ou pela minha mãe na altura, não, porque eu basicamente sou o mais velho, nós somos, da minha mãe e do meu pai somos 3, eu sou o mais velho e tenho mais 2 irmãs, a Adeline Graça e a Mary. A Mary chega a Portugal, tinha 13 ou 14 anos, portanto eu era o irmão mais velho, portanto eu tinha que tomar conta dela. E então pus-me a trabalhar. Mas a dado momento fiz um pouco tudo como eu estava a dizer, eu estava a trabalhar no banco, no BCP, trabalhei no BCP, na secção do correio do BCP, a separar o correio interno. E depois a vida dá-nos uma volta, portanto, questões amorosas e futuro e tal. Acaba ali um noivado, era muito jovem, tinha pedido uma menina para casar, ela depois não aceitou, e a vida faz aqui um clique. Eu estava no banco e, olha, para mim tem um grande amigo meu, um grande amigo meu, músico, não vou falar aqui a pessoa em questão, que sai e ele diz-me assim: ó Dipanda, não fiques aqui porque aqui nós nunca vamos sair disto. E foi deu-me um pontapé na bunda, Dipanda, está na altura de mexer. Faço o 12º ano à noite, depois vou ao Ministério da Educação perguntar o que era preciso fazer, e que utilizei uma estratégia que tinha utilizado para fazer a carta de condução. Fui buscar os calhamaços dos últimos exames dos últimos 10 anos, de biologia, matemática
e de Geografia, para tentar fazer o mais rápido possível, conseguir fazer as provas, portanto, os exames de acesso ao ensino superior. Acabo o 12º ano, faço e lembro-me de estar a estudar, por exemplo, aqui a questão de não ter luz em casa. Por exemplo, havia um espaço no Cais de História que se chamava o Espaço Ágora. E eu ia, ou seja, eu trabalhava no banco das 6 da manhã, entrava às 6 da manhã, entrava às 7 da manhã e saía às 3 da tarde, e ia estudar sempre das 3 da tarde até às 10 da noite. Porquê? Porque aí no Espaço Ágora podias estudar, podias comer qualquer coisa, picar qualquer coisa, e estudava até esse horário. Depois ia para casa para dormir e depois voltar, porque nós em casa não tínhamos condições para estudar. E então, depois aí a vida académica começa a fazer sentido. Como eu te disse há pouco, o basquete ficou um pouco para trás. Eu tentei chegar a jogador profissional e lembro-me de ter terminado a minha carreira ali no Benfica, foram 2 épocas e meia, 3 épocas, e eu tenho aqui a possibilidade, trabalhava para uma empresa de eventos desportivos, que era a Nave Central, até quando o Magic Johnson esteve em Portugal a fazer uma World Tour, eu estive a trabalhar para o Magic nessa altura, para o Magic. Fiz muitas coisas, como vais a ver, eu fiz muitas coisas. Já percebi que sim, eu não sabia metade delas. Fiz muitas coisas e, entretanto, na altura, o António Carlos, ou o Carlos Barroca, que era na altura o Carlos Barroca, que era o da Sport TV, da NBA. Dizem-me assim, acho que é o António Carlos, que era também um dos donos da empresa, pode ir, Panda, já pensaste, se calhar, em vez de ir, porque eu na altura queria ir para o Porto. Antes que me esqueça aqui a minha ligação com o Mesquita e com o Zé Sequeira, já estava a questão do Porto. Eu queria ir para o Porto e na altura falei com uns amigos para ver se ia lá fazer um try-out, porque mesmo até a minha história, entrada no Benfica, eu já te conto com que eu passo a ser jogador do Benfica, que é isto que eu acho que todos os jovens, mesmo com a condição que estão, onde nasceram, muitas vezes, e tal, não tenho isto, não tenho o papá, não tenho a mamãe, não tenho ninguém que me ajude, e às vezes olhamos para histórias parecidas com a minha ou como a minha, em que podem dizer, se este gajo conseguiu, então eu também consigo. É um pouco também esta conversa que eu queria falar contigo. Então, nesta coisa, eu estou para ir para o Porto, e na altura eu trabalhava então para esta empresa, que era a Nave Central, e eles dizem, Dipanda, em vez de ir para o Porto, vai para o Beira-Mar. E lá consigo fazer esta transição do Benfica, vou ao Beira-Mar, chego ao Beira-Mar, eles queriam que eu ficasse, portanto, eu estava inscrito, faço a pré-época toda, consegui um contrato, dava-me uma casa, eu podia estudar em Aveiro, nessa altura podia estudar em Aveiro, portanto, e jogar, perfeito, com alimentação, casa, tudo perfeito. Quando chega a altura de começar a Liga Profissional de Basquetebol, o primeiro ano da Liga de Basquetebol Profissional, tenho aqui mais um revés na minha vida, que é estas coisas que me fazem ser resiliente e ser quem eu sou. Não pude ser inscrito. Porquê? Que é um erro que eu acho que Portugal cometeu ao longo dos anos e cometeu-se no basquete e comete-se também no futebol, também sou um apaixonado pelo futebol, que é quando chega a altura para me inscreverem, ou seja, a Liga não aceita a minha inscrição, depois de muitos anos a treinar arduamente para chegar aí, a Liga não aceita a minha inscrição porque eu era considerado angolano. Ou seja, como eu era não comunitário, eles já tinham 2 americanos e tinham não sei quantos naturalizados, eu era considerado estrangeiro. Apesar de nunca ter jogado pela seleção de Angola, nunca joguei no campeonato angolano e a Liga não aceitou a minha inscrição. Mais um revés, e é quando eu, entretanto, volto a pegar-me nos estudos à séria para assim dar o salto e ir para a universidade. Então, tecnicamente, tu não chegas a estrear-te como profissional no basquetebol? Não. Joguei até, acho que eles fizeram ainda o sub-23 no Benfica, portanto, ainda fiz 2 épocas e meia, 3 épocas no Benfica. Tento ir para o Porto, porque o Porto fez uma coisa muito interessante. O Porto, na altura, faz uma coisa que varreram o campeonato de basquetebol durante anos a fio. Tinha o Nuno Marçal, acho que o falecido Paulo Pinto, Kidiongo, tinham assim miúdos, ficaram a rodar na segunda divisão de basquetebol e tinham apenas um americano, que era o Jared Miller. E nessa equipa toda limparam o campeonato, a Liga de Basquetebol durante anos a fios. Se investigares um bocadinho, vais ver que o Porto dominou o basquetebol com esses jovens que eram da minha idade, que 2 épocas antes, ou uma época antes, tiveram a rodar na segunda divisão de basquetebol, a ganhar, digamos, traqueios, para depois a seguir o Pinto da Costa meter lá um americano que fazia a diferença, eles ganharam tudo. E ganhavam tudo. Então tu voltas para Lisboa, presumo eu, para estudar. Como é que correram esses primeiros tempos? E nessa altura, quando inicias os estudos, foi com que objetivo? O que é que tu querias ser nessa altura? O objetivo era sair da Quinta do Mocho, como eu disse. Continuava a ser? Era o mesmo. É sair, porque
quando vives numa família como a minha, portanto, todos os meus irmãos estão orientados, vamos dizer assim, estamos todos encaminhados, ninguém se perdeu pelo caminho, apesar das grandes dificuldades, apoiámos muito uns aos outros, aprendi muito com os erros deles, Lembro-me, por exemplo, de irmãos meus, eu cheguei a trabalhar nas obras, lembro-me de irmãos meus que preferiram trabalhar nas obras e ter aquele dinheiro certinho, vamos dizer que não é certo, que às vezes pagam-te a 9 meses, às vezes não te pagam, portanto, certinho nas obras, e eu preferi passar um pouco mal, sacrificar, ok? Não ter esse dinheiro sempre, pedir ajuda às pessoas. Tive muitas pessoas que me ajudaram. Tive uma senhora muito engraçada também, esta história, por exemplo, a Dona Glória, que tinha um mini supermercado e que eu ia lá durante o ano todo, e quando a minha irmã também chegou, ia buscar comida, portanto, fiado, portanto, ela apontava no livro. As pessoas, os jovens, se calhar, não sabem o que é isto, mas pronto, ia para a conta, portanto, ela abria um livro e depois, no verão, eu trabalhava, tínhamos 3 meses de férias, ou 3 meses de férias, e eu trabalhava nas obras 3 meses para pagar aquilo que eu devia à Dona Glória. E então, volto-te a dizer, o meu sonho era um pouco sair dali do bairro, portanto, ajudar a minha irmã, portanto, acabar o meu curso o mais rapidamente possível, e depois a minha irmã queria ser dentista, portanto, e eu ajudar e pagar o curso da minha irmã mais nova. Brutal. E, entretanto, a ideia foi fazer o 12º ano, terminar o 12º ano, como eu disse, fazer os exames, entrei nos exames, passei nos exames de acesso ao ensino superior, e era acabar o mais rapidamente possível. O que é que eu queria ser, respondendo à tua pergunta? Queria ser professor de Educação Física. Okay. Por incrível que pareça. Porquê também? Porque aquilo que a sociedade nos põe um pouco na nossa cabeça e o mindset é que se tu estiveres a trabalhar para o Estado, tens aqui um futuro garantido. Sim. E é para sempre. E basicamente foi por isso que eu candidatei-me à Educação Física, também um pouco pela minha paixão pelo futebol, pela minha prática desportiva, pelo basquete, tinha aqui, e via no professor de Educação Física, se calhar, uma saída, e era um pouco esse mindset. Chegaste a lecionar aulas? Chegaste a ser professor? Não. Ok. Eu vou-te dizer, eu ainda me lembro, voltar um pouco atrás, ainda me lembro o dia que entrei para a universidade, portanto, dos meus... Eu acho que eu tenho mais irmãos do que aqueles que eu te disse. Portanto, eu digo que são 48, mas são mais. São muitos mesmo. São muitos. Mas eu, por exemplo, sou o primeiro filho, portanto, do meu pai a entrar para a universidade, portanto, e mostrei aos meus irmãos todos que, independentemente de onde tu estás, independentemente de quem tu és, em termos de estatuto na sociedade, do bairro em que nós vivíamos, é possível chegar lá e é possível chegares a um curso superior. E tanto que os meus irmãos, depois de mim, quase todos eles, eu tenho irmãos que são tenho um irmão que é cirurgião, tenho um irmão uma irmã que é de Relações Internacionais, tenho uma que é arquiteta, engenheira, portanto, independentemente de tudo, do meio em que nós estamos, eles conseguiram ver e disseram isto, se o Dipanda consegue, portanto, eu também consigo. E voltando à história da universidade, portanto, como eu estava a te dizer, saio de Aveiro, venho para Lisboa, trabalhar no BCP, na separação do correio, faço os exames nacionais, ainda me lembro, estou eu na cidade universitária, porque eu não entro na primeira fase, eu entro na segunda fase. Entraste onde já agora? Entro em Rio Maior, na Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Inclusive, há dias, este quarta-feira ou quinta-feira, tive com uma amiga, estive a contar a história aos meus filhos, como é que esta amiga aparece na minha vida. E no meio disto tudo, vou na cidade universitária para ver se eu tinha entrado para a universidade. Depois de 12 anos, ou mais de 12 anos ali a estudar, e começo a ver, nunca mais vi o meu nome, porque eu sou o D, portanto, de repente vejo Dipanda, Vilhena, Neves e Silva, entrou a Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Tu vês-me a gritar, a saltar, a correr, a rebolar na relva. O pessoal todo à volta diz, mas este gajo é louco, meu gajo está aqui a rebolar na relva, o que é que se passou? Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Os dias mais felizes da minha vida, posso dizer, foi nessa altura o entrar para o ensino superior, portanto para a universidade. Foi o corolário de muitos anos de trabalho. Sim. Foi, por exemplo, o assinar pelo Benfica, foi um dos grandes... Porque eu sou benfiquista, portanto, e entrar para jogar e vestir aquela camisola é um grande orgulho, portanto foi um grande orgulho para mim. E depois o nascimento dos meus 3 filhos, são estes 3 momentos que para mim marcam as minhas 40 primaveras. Um bocadinho mais. Ótimo, então, tu fazes o teu trajeto académico em Rio Maior, como disseste, terminas, e o que é que acontece depois disso?
Qual é o próximo passo? A minha vida, por acaso, também desportiva e, a certo modo, também académica, também acabo por ter aqui uma sorte, Ricardo. O basquete, desculpa interromper-te, o basquete termina? Não, o basquete, eu ainda tento, entro na universidade, eu ainda tento jogar basquete um pouco. Okay. Na universidade, inclusive, na Casa de Benfica, de Rio Maior, tínhamos miúdos de vários pontos do país que estávamos todos a estudar em Rio Maior e havia esta equipa masculina de basquetebol. Eu, no primeiro ano, ainda joguei e depois tive o privilégio de, no segundo ano, portanto, e isto para mim foi espetacular, eu começo como treinador. Portanto, eu não tinha dinheiro, porque para pagar os estudos, eu não tinha dinheiro para pagar propinas, eu não tinha dinheiro para pagar a casa, portanto, eu tive que fazer um pouco de tudo, de trabalhar na noite, fazer limpezas, servir à mesa, segurança, como estava a dizer, para pagar os estudos, a alimentação. É também aí que eu conheço a minha primeira ex-mulher, que também me ajudou, nesse sentido. Lembro-me, às vezes, dela me dar algum dinheiro para eu conseguir comer e sobreviver e pagar as contas. Mas depois, no meu segundo ano, tanto o basquete, como eu te estava a dizer, ainda jogo basquete, acho que no primeiro ano da universidade, e não havia nada. Portanto, no segundo ano eu começo como treinador. Eu tive aqui um privilégio e para mim foi espetacular, que eu ia durante o dia para a universidade aprender metodologia do treino, psicologia, nutrição, biomecânica, tudo o que tu possas pensar e depois aplicar pedagogia, psicologia, aplicar no terreno. Ou seja, eu logo no meu segundo ano de universidade, eu já estou como treinador. Ótimo. Treinador de cadetes. E foi, basicamente, Rio Maior para mim é muito importante, porque foi a primeira universidade a ter treino desportivo de alto rendimento, tanto que a minha licenciatura é Ciências do Desporto, treino desportivo de alto rendimento. A minha licenciatura, basicamente, e voltando um pouco atrás, estava-te a contar a história, porque não Lisboa e porque não, por exemplo, FMH. Sim. Ok? E digo-te muito simplesmente, porque quando nós estamos para começar a iniciar as aulas, e tenho outro grande mentor, que é o professor Alfredo Almeida, que na altura era o selecionador nacional, e o diretor da escola, tivemos uma reunião, porque eu, quando entro em Rio Maior, o meu objetivo era ser professor de Educação Física. Ok? Mas depois, não. A nossa licenciatura era basicamente para trabalharmos no alto rendimento. Eu sou do segundo curso, não havia mais nenhum em Lisboa, nem no FQDF, no Porto, nem na FMH, este curso. Ou seja, para nós sermos treinadores efetivos e treinadores de alto rendimento. O que é que acabou por acontecer? Nessa reunião, já na altura se falou nisto, mas Dipanda, tu vais ser professor de Educação Física onde e quando? Okay? E eu explico-te porquê. Natalidade estava a diminuir. Sim. Inclusive, professores que estavam a lecionar em Rio Maior eram professores que estavam colocados, efetivos, em determinadas escolas pelo país. Portanto, eu nunca ia ter mercado de trabalho. Portanto, eu ia andar 10 anos ou 12 anos da minha vida pelo país inteiro a dar Educação Física. Entretanto, tenho uma amiga minha, na altura, que me apresenta, esta minha amiga, Ana Lúcia Soares, que me dava a vaga dela na FMH, porque ela entrou e não quis ir para a FMH na altura, que me passava a vaga para eu fazer isto, para eu vir estudar para a FMH, para Lisboa, seguir o curso de Educação Física e também estar mais perto da minha irmã mais nova para poder ajudar a minha irmã mais nova. Mas depois desta reunião muda tudo e eu digo, quero ser treinador de alto rendimento e quero seguir esta carreira de treinador. E a coisa começa logo aí. Eu comecei logo como treinador no primeiro ano, no segundo ano, terceiro ano já estava, depois tive o privilégio de treinar Liga Profissional Feminina de Basquetebol, que é um grande desafio. Treinar femininos não tem nada a ver com treinar masculinos. É forte. E foi uma experiência fantástica. Hoje em dia são mulheres e agradeço também a todas elas porque me tornaram também um melhor ser humano. Homem. E um homem. E tive que aprender muito rápido a lidar e a fazer com elas. De que forma, então, surge o fitness? É muito mais tarde? Não. Como eu te estava a dizer, o fitness surge um pouco nesta lógica do treino. Ou seja, eu quando estava em Rio Maior, portanto, e aqui também tenho aqui este privilégio, a minha primeira ex-mulher, ela é do primeiro curso de Condição Física, ou seja, a turma dela é da primeira turma em Portugal
do curso de fitness, ou seja, a licenciatura de fitness. Okay. É a primeira, é do primeiro ano. Portanto, ela entra em 98, eu entrei em 99. E para tu veres, portanto, é um pouco por aí que começa também com ela a paixão pelo fitness. Mas eu já fazia musculação, vamos dizer assim, e força para ajudar no basquete. Ok. O Benfica, nós já tínhamos ginásio, já havia treinos de ginásio, no Sacavenense também já havia. Já fazia parte da tua vida? O basquete já fazia, ou seja, no basquete e no treino, o fitness ou o treino. De ginásio, vamos dizer assim, já fazia parte para melhorar a performance. Okay. Portanto, é um pouco nesse sentido. E aí começa. Depois, em Rio Maior, surge também o tal curso de fitness que já estava e havia um ginásio nas piscinas municipais onde nós íamos lá treinar, malhar, bíceps, agachamento. Portanto, lembro-me inclusive depois de ajudar o professor Albino Maria na altura, porque nós, ou seja, as piscinas municipais de Rio Maior tinham um ginásio todo equipado com Reebok, depois cria-se o centro de alto rendimento de Rio Maior, portanto, o centro de estágio, mesmo o atual, Rio Maior, não é? E o atual também, e essas máquinas que estavam na piscina saem para o centro de alto rendimento, portanto, de Rio Maior, e teve que se comprar umas máquinas novas para pôr lá no ginásio. Portanto, até foi a gímnica, portanto, depois o Luís Branco, o Dr. Luís Branco, portanto, que faz ali o fornecimento das máquinas outra vez para o ginásio. E as minhas atletas treinavam aí, eu treinava aí, portanto, e começa aí a minha paixão pelo fitness. Quando é que, não sei se vais-me perguntar, quando é que começa depois, efetivamente, a parte do personal training? Vou. Era a próxima pergunta. O personal training começa logo aí. Ok. Começa logo aí, porquê? Porque nós tínhamos, na altura, eu estava a ajudar, era treinadora adjunto do Clube de Natação de Rio Maior, e nós estávamos na Liga Profissional, e tínhamos duas atletas contratadas, uma russa, da Sibéria, que não falava, também uma história engraçada também da minha vida. O meu filho ontem dizia, pai, a tua vida dá um filme. Eu disse, não filho, não dá um, mas dá para aí 3 ou 4. É uma série, né? Uma série. No meio desta coisa toda, tínhamos a Eugénia, assim o seu nome, da Sibéria, portanto ela não falava inglês, nós não falávamos russo, não falava francês, não falava espanhol, não falava nada, tínhamos que comunicar com ela um pouco complicado, mas o ser humano consegue. E tínhamos outra jogadora americana, que era a Nitra Perry, e então o que acontecia basicamente é que eu, como era o treinador adjunto, também era o treinador, o PT delas no ginásio. Portanto, às 6 da manhã, antes de eu ir para a universidade, estávamos já no ginásio, elas a treinar e a fazer o treino de força. Portanto, esta questão que eu estava a dizer, todo o know-how que eu estava a aprender sobre metodologia do treino e sobre tudo na universidade, eu também estava a aplicar já aí com elas, e é aí que começa a minha viagem no personal training e também fazia com as minhas atletas, mas sempre associado ao treino. Ao treino. Portanto, estamos, presumo eu, no início dos anos 2000, não é? Nessa fase. Tu entras, antes de entrares, ainda um pedaço antes de entrares para o Fitness Hut, mais à frente vamos falar sobre isso, entras numa outra grande cadeia, que é o Homes Place, para PT. Na altura, lá está, porque é que entraste? Contextualiza esse momento e que objetivos é que tinhas na altura e como é que correu a experiência na altura, também já agora. Experiência, uma excelente pergunta. Então, eu digo muito sinceramente, acaba por acontecer desta maneira, que, ou seja, a minha vida muda, a nível pessoal, muda ali um bocadinho. Depois, basicamente, eu vejo que o basquete não estava a dar, portanto, eu vou-te dizer que eu em 2000, 99, 2000, eu em 2000 ganhava 80 contos, portanto, 400 euros por mês, e posso dizer que em 2006 continuava a ganhar 400 euros, clubes diferentes, mas exatamente a mesma coisa, Há uma mudança muito forte na minha vida, faz-nos pensar muito. Entretanto, eu estava com a minha primeira ex-mulher, portanto também dos meus primeiros 2 filhos. Nessa altura, nós namorados, a vida muda e é a altura de começas a pensar, temos que mudar aqui alguma coisa, E, entretanto, o basquete não dava para viver. Ainda tentei, em Rio Maior, implementar um projeto meu que eu já tinha a decorrer, que era o Colégio de Basquetebol, que era uma escola, em vez de escolas de futebol, era uma escola de basquete, portanto, era um projeto que eu tinha. No clube não se vê aqui a viabilidade, porque na altura estava-se muito mais focado na natação do que o basquete. E eu começava a ver a minha vida a andar para trás. Sempre a contar os trocos todos os meses, sempre em grandes dificuldades.
Mas depois eu disse, epá, isto aqui não dá para mim, e entretanto, eu e a minha mulher, na altura, decidimos, epá, vamos voltar, vamos viver para Lisboa. Então eu regresso à Quinta do Mocho, Certo. para viver, e na Quinta do Mocho começo a trabalhar numa associação, numa associação que é a Cooperativa Socioeducativa para o Desenvolvimento Comunitário, ou seja, é uma associação que trabalha dentro do bairro para ajudar as pessoas do bairro, por exemplo, desde a parte como se diz, de creche, depois ajudar os miúdos nos trabalhos de casa, porque os pais tinham que trabalhar o dia inteiro, portanto, era como se fosse ali um apoio social no bairro. E eu entro como vamos dizer, professor de Educação Física, vamos dizer assim, mas fazia um pouco de tudo. Dava aulas de Educação Física, ajudava nos trabalhos de casa, era motorista, ia ao banco alimentar buscar comida, portanto, eu fazia um pouco de tudo. E então, trabalhei aí. A minha mulher, na altura, já estava a trabalhar no Solinka, penso eu, porque ela começou no Barriga Killer e depois foi para o Solinka, e nessa altura ela já estava no fitness, portanto eu cheguei a ter 3 trabalhos. Eu cheguei a trabalhar, por exemplo, e quando, voltando só um pouco atrás, antes de entrar para o fitness, eu estava a trabalhar na Cooperativa Socioeducativa, e voltando aqui porque esta história é muito gira, quando nós voltamos para Lisboa, portanto vamos viver primeiro para a Quinta do Mocho, e depois de Quinta do Mocho decidimos alugar uma casa aqui muito perto, em Santa Mar de Oeiras. Alugámos uma casa, um T0, uma coisa assim, eu e a Rita na altura, e no meio desta situação toda, alugámos o T0 e depois nasce o Dipanda. Portanto, quando nasce, ou seja, ficamos grávidos. O Dipanda, o teu primeiro filho. O meu primeiro filho. Portanto, nasce o Dipanda Martim. E o que é que acontece? Grávidos é um bom contexto. No meio desta situação toda, eu ainda tinha o bichinho de ser profissional e ganhar muito dinheiro no basquete. Porquê? Porque a minha licenciatura dá-me nível 4, portanto, eu posso ser selecionador nacional de basquetebol, dá-me nível 4, ok? E Rio Maior não deu, o basquete não deu, mas eu queria fazer o nível 3 da federação, para nunca ninguém dizer que o Dipanda não tem as 2 carteiras profissionais. Ou seja, eu tenho uma pela licenciatura, ok? E tenho outra que é o nível 3 pela Federação Portuguesa de Basquetebol. No meio desta situação toda, ou seja, nós regressamos para Lisboa, e quando regressamos para Lisboa, portanto, eu queria continuar a ser treinador e inscrevo-me no nível 3, portanto, e a história aqui é um pouco neste sentido. Estou eu a fazer o nível 3 outra vez ali ao pé de Aveiro, falta-me agora o nome da terra, num convento, com umas freiras, estávamos ali a fazer o nível 3, portanto, que é o nível máximo em Lisboa, em Portugal na altura, e a Rita estava grávida, portanto, e lembro-me, estávamos, não sei, que ele era um internato durante 15 dias, ou 20 dias, ou um mês, já não me lembro, liga-me o meu ex-sogro, liga-me a dizer, olha, Dipanda, tens que ir para Lisboa porque o puto quer saltar cá para fora. Entretanto, venho eu a correr para assistir ao parto, e basicamente é no dia que o Ricardo saca das luvas e faz aquela defesa e tal, e depois a seguir marca o penalti e nós passamos para a fase seguinte. Foi nesse dia que o Júnior nasceu, portanto dia 2 de julho de 2004, e aí a vida muda. Quando tu passas a ser pai, é como teres uma tatuagem na cara. Curiosamente, o Ricardo defendeu esse penalti de poucos dias antes. É curioso, 2 de julho de 2004, o Euro 2004 estava em... Sim, estava a decorrer. Eu estava a fazer o nível 3, falta-me agora o termo, ali perto de Aveiro. Ovar, portanto, talvez. Era ali para os lados de Ovar, ali falta-me... perto de Aveiro. Portanto, volto, assisto ao parto e depois a seguir volto outra vez para terminar o nível 3. E é no nível 3 que eu conheço também o José Couto, portanto, e o Fontes Rosa, os meus grandes amigos, que também um pouco, se quisermos voltar aqui à história do Benfica também para te mostrar como é que eu entro para o Benfica, porque eu não tive o meu papá que me levou ao Benfica, eu não tive a minha mamãe que me levou ao Benfica. É um pouco de ir atrás, e é isto que eu também quero passar aqui nesta conversa contigo, é que muitas das vezes, se eu quero alguma coisa na minha vida, se quero mudar, então eu tenho que correr para fazer acontecer, eu gosto de fazer acontecer. E no meio disto tudo, o Zé Couto e o Fontes Rosa dão uma palestra no curso de nível 3, e eu olhei e adorei, e os gajos na altura, o Belenenses, estava a lutar pelos 3 primeiros lugares da Liga Profissional. E eu gostei, cumprimentei, olha, sou o Dipanda Silva, apresentei-me e tal, logo ali, a fazer perguntas depois da palestra deles, e eles, então um dia posso aparecer lá para conversar convosco, etc, etc. Quando acaba o nível 3, uma das primeiras coisas que eu faço é ir ao Belenenses, entregar o meu currículo ao Zé Couto e ao Fontes Rosa, como eu te estava a dizer, fazendo aqui um parênteses nessa altura. Depois eu passo a ter 3 trabalhos, portanto, Sacavém, sim,
Belenenses, Sim. e depois é que aparece o fitness com o Homes Ok. Place, que era a história que tu me querias perguntar a seguir. Só para encadear aqui um pouco a coisa, eu venho, entrego o currículo, e foi interessante porque logo na primeira entrevista com o Fontes Rosa e com o José Couto, eles disseram, mas quem és tu? Eu sou o Dipanda, conhecemos ali em Aveiro, no curso de nível 3. Dipanda, ok. Tudo muito bem. E, entretanto, ele diz-me, o Zé Couto, na altura, é o treinador principal, então, mas porquê queres trabalhar connosco? Não há dinheiro, nós já não temos budget, não temos orçamento. Pá, mas eu não venho aqui pedir dinheiro, eu quero é trabalhar, eu quero é experiência, eu quero é estar convosco e trabalhar, não precisa de me pagar nada. E já com filho, portanto, já com um filho. Ok? No meio desta coisa toda, eu acho que ele acaba também por aceitar-me nesse sentido, porque eu não queria ganhar nada. E o que é que ele faz? Ele dá-me uma cassete VHS para eu fazer uma análise de jogo de uma equipa com quem o Belenenses ia jogar. E eu tinha que fazer, ou seja, não fiz o scouting, fiz a análise estatística do jogo todo, os movimentos ofensivos da equipa, defensivos, quem é que eram os jogadores-chaves, isto tudo a VHS. Sim. À tecla, portanto. Não sei se tu conheces. Já não sou Já no tempo. Já não. Mas pergunta-se ao teu pai que ele deve dizer o que é o VHS. Epá, e no meio desta história toda, ele põe-me essa tarefa, mas pensava que eu não ia fazer. Eu passei uma noite inteira a fazer o relatório todo, faço a análise toda da equipa adversária, entrego-lhe o relatório e o treino era às 9 da manhã, às 9 da manhã tinha impresso o relatório para lhe entregar. Os jogadores ficassem a olhar para mim e aqui começa a outra minha vida no basquetebol. Estive na Liga Profissional Feminina e aqui na Liga Profissional Masculina. E depois, em janeiro de 2005, acabo por ser também, porque o treinador que lá estava com os júniores masculinos sai e eu passo a ser o treinador principal dos júniores masculinos, do Belenenses, e adjunto na Liga Profissional Masculina, e aí sim volto a ganhar quanto? 400 euros. Porra, não estava fácil sair daí. Exatamente o mesmo valor, porque o outro treinador saiu e eu acabei por ficar aí. Depois, como eu te estava a contar, tenho então tenho estes dois trabalhos, Sacavém, Belenenses. Ainda fiz uma época inteira Rio Maior, até acabar a época, antes de ir para o Belenenses, antes da história do Belenenses, ainda andei a fazer uma época inteira, quando nós viemos morar para Santa Mar de Oeiras, ainda andei para trás e para a frente, fazer 120 km para cima para Rio Maior, 120 para baixo, para Lisboa, porque saímos de Rio Maior e viemos morar para Lisboa. Ela já estava a trabalhar no fitness, ela entra para o Solinca ainda, e depois, no meio desta coisa toda, o Belenenses acontece, Sacavém continua, porque eu tinha um contrato de trabalho na altura de 600 e tal, 700 euros que eu tinha por mês. Epá, e depois a seguir ela começa a dizer, e tinha também na altura uma amiga da minha irmã que era cozinheira no Homes Place. Homes Place tinha restaurante, era cozinheira no Homes Place, a Tasha. E no meio desta coisa toda, ela pediu-me o currículo, eu entrego o currículo à Tasha, e na altura a minha primeira ex-mulher também entrega o currículo a outra colega dela, que ela conhecia, no Homes Place, e é um pouco aí que eu vou à entrevista para o Homes Place. E, inclusive, quando começo a trabalhar no Homes Place, eu cheguei a ter 3 trabalhos. Eu trabalhava no Belenenses, como treinador principal e treinador adjunto, portanto, treinador principal dos júniores e adjunto dos séniores. Estava em Sacavém e também estava no Homes Place a fazer rotas. Comecei por fazer rotas. Portanto, esses 3 trabalhos ao mesmo tempo, estamos a falar de 2004, que é quando eu começo, novembro de 2004. Como é que, começando a focar mais na parte do fitness. Neste caso no Homes, quais são as memórias que tens desses tempos? O que é que aprendeste? De que forma é que isso te moldou e como correu a experiência já agora? Fala-nos um bocado desses anos em que estiveste na outra empresa. 8 anos aí. 8 é Foi muito duro, Ricardo. Para te ser sincero, primeiro, o primeiro impacto não foi bom. A entrevista foi muito engraçada. A entrevista, na altura, o nosso colega, que já também trabalhou connosco, faz a entrevista, o Nuno faz a entrevista e no meio desta coisa toda faz uma entrevista e pergunta, mas um gajo com o currículo como o teu, porquê é que não está no fitness? E eu, porque não sei. Portanto, mas tu fizeste isto tudo, treinador, eu ainda me lembro no Hotel Miragem, no Homes Place, de Cascais, não é? E no meio desta situação toda, saio da entrevista, tudo muito bem, o gajo da entrevista, etc. Fui um pouco assim como o André Mesquita também, casaco de ganho e tal, foi uma visão, por acaso, uma experiência. Quando chego, por exemplo, ao Homes Place,
o recepcionista de fato e gravata, mas elas todas, pá, era um mundo completamente... Quando eu vi aquilo, isto é fitness, parecia que eu estava num hotel de 6 estrelas. Era hoteleiro. Era uma coisa do outro mundo. Sim. Pá, vou para o restaurante, faço a entrevista, não sei o quê, saio da entrevista e ele diz-me assim, ouve lá, mas porquê é que eu deveria contratar? E eu, pá, não sei. Olha, então diz lá, qual é o significado do teu nome? Porque eu não te conto esta parte. Qual é o significado do teu nome? E eu digo, pá, olha, se me contratares, vais saber qual é o significado do meu nome. E vou-te dizer uma coisa, quando eu vier trabalhar para aqui, eu vou ser o número 1 desta empresa. Ele olhou assim para mim. Abanaste um bocado. Ok. Passado uns dias, não sei o que, o gajo lá me liga, passaste a entrevista e tal, assinei o contrato, comecei a trabalhar. A experiência, o embate foi um pouco neste sentido, porque tu vens de uma licenciatura e vens do alto rendimento, e fazer o shift, a transição do alto rendimento para o fitness são coisas completamente distintas. Sim, sem dúvida. E aí tive que fazer uma coisa que para mim foi uma experiência fantástica, portanto tive o privilégio depois de fazer o PT Foundation Course com o Frankie Serrano, que é o nosso club manager. Começou connosco como PT no Fitness Hut das Amoreiras e também foi club manager do Arco do Cego, agora é club manager da Avenida Roma. E o Frankie, para quem não saiba, portanto, falar aqui para a câmara, o Frankie é o pai do PT em Portugal. Frankie, se estiveres a ver isto, obrigado, está bem? E é fazer aqui uma homenagem ao Frankie Serrano. O Frankie é quem, digamos, fez um pouco o meu trabalho no Homes Place em 1997. Portanto, toda a parte do PT foi o Frankie que desenvolveu e depois teve a ajuda também do Miguel Lucena, que também agora é nosso club manager em Alfragide. Portanto, toda essa gente, depois eu também fiz parte dessa equipa, também fui professor na academia do Homes Place durante algum tempo. Foi uma boa colheita, porque vocês ainda não cá. É verdade, é verdade, uma boa colheita. No meio desta coisa toda, portanto, a experiência foi boa, tive que quase que congelar todo o know-how que eu trazia da universidade e dos meus anos de prática como treinador, saber a Bíblia do Homes Place, porque tínhamos um calhamaço, um livro, como é que é? O PT Foundation Course, e eles tinham, na altura, todo em inglês, um calhamaço, nós tínhamos que saber aquilo de les a les, portanto, toda a parte de personal training, tinhas uma Bíblia que tinhas que saber, e tinhas que fazer exames, e tinhas que passar nos exames, e tinhas que ter no mínimo 80%, se não tivesse 80%, não entravas na empresa. Não era fácil entrar, então? Não era fácil entrar, nessa altura. Portanto, toda a gente dizia, entrar no Homes Place era uma coisa elitista e do outro mundo, só entrava mesmo os melhores. E no meio desta coisa toda, eu entro para o Homes Place e ainda me lembro a minha primeira reunião. Depois de fazer os exames todos, Margarida era a fitness manager nesta altura, entra num estúdio de pilates, e para mim foi o impacto que quando nós criámos com eu e o Nick, começámos a pensar, e o André Grone, como é que seria o fitness set, não queríamos cometer o mesmo erro, mas lembro-me perfeitamente da reunião, uma agressividade na reunião como eu nunca tinha visto tal coisa. Tipo, e tu, quantas é que vendeste? E tu, quantas é que vendeste? Se não atingis o target, estás na rua, não sei o que mais, e tu, quantas é que tens? Eu olhava e eu só via. Eu tenho este caderno ainda guardado. Target era o mais importante na empresa. Se tu atingias o target, perfeito, não te diziam nada. Se não atingisse o target, tinham de estar sempre acima de ti. Ajudavam-te, punham-te, mas era muita pressão. Havia muita gente que não aguentava a pressão e posso dizer que muitos deles acabavam por sair e esse foi um dos erros ou das aprendizagens que eu tirei também do Homes Place para não cometermos no Fitness Hut. E, por exemplo, é um modelo de negócio fantástico, eles continuam aí muito bem, mas é um modelo de negócio, eu acho que eles já mudaram alguma coisa, mas, por exemplo, no meu tempo, imagina, se eu vender 2.000 euros de PT, e estamos a falar de recibo verde, 2.000 euros de PT, eu levo para casa 400 euros. Era tão baixo assim? Não era 20%. Não. 20%. 20%. Onde aquilo que eu depois comecei a fazer, e na altura criticaram-me muito por isto, era que eu trabalhava muito. Eu entrava às 6 da manhã e saía às 10 da noite. Eu cheguei a vender no Homes Place 254 horas de PT. Estamos a falar de 16.000 euros ou quase 20.000 euros de faturação no mês, só eu sozinho. Eu chegava a ter 40 a 50 pessoas a treinarem comigo. Pela primeira vez começaste a ganhar bastante dinheiro? Comecei a ganhar bastante dinheiro e também foi uma coisa, aquilo que eu estava a dizer, tens filhos, tens responsabilidades, é uma tatuagem na cara, portanto, e eu não quero voltar a uma coisa que eu também, voltando só aqui também, que eu prometi a mim mesmo. Eu quando fiz 18 anos, e que chego a esta idade, a esta maioridade, eu disse, a partir de agora sou eu que mando a minha vida. Independentemente de onde eu nasci
e digamos, daquilo que eu tinha, dos ativos que eu tinha um mindset completamente diferente. Portanto, eu consigo chegar a qualquer sítio desde que eu trabalho. E isso moldou-me o basquete, moldou-me o futebol, moldou-me o xadrez, a música, moldou-me os anos em Rio Maior. Portanto, eu consigo chegar aonde eu quiser se eu estiver disposto a trabalhar, a sacrificar e a comer o pão que o diabo amassou, como eu costumo dizer. Boa expressão. Ok, passas então uns bons 8 anos no Homes, 7 anos por aí. 8 anos. Como é que vamos então agora entrar numa nova dimensão da tua vida, que é o Fitness Hut, não é? Como é óbvio. De que forma, aquilo que eu te quero perguntar é, de que forma é que um senhor chamado Nick Kutz aparece na tua vida? De que forma é que o Fitness Hut é que surge o convite para entrar no Fitness Hut e como é que tu sais do Homes Place? Como é que foi esse período? Ok. Queres qual primeiro? Saída do Homes Place? Saída do Homes. Saída do Homes Place. Só uma questão antes, que é, tu sais do Homes já a saber da existência do Hut ou tu sais do Homes para ver o que é que acontece? Então eu vou-te contar a história, mais uma. Como diz o meu filho, tenho muitas histórias para contar. Isto eu começo, portanto, eu durante o tempo que tive no Homes Place, eu posso dizer que até aos dias de hoje não há nenhum PT que tenha vendido tanto quanto eu, ok? Eu fui um dos melhores PTs de sempre, ainda hoje falam sobre mim, eu sei que de vez em quando ouço algumas histórias, do mito Dipanda, quem não me conhece, imagina um jovem como tu chega lá e falam do Dipanda, portanto... Ainda por cima esse nome fica mesmo na retina. Ainda falam, portanto, e tive o privilégio durante esse tempo, e tenho aqui uma história também muito engraçada para te contar, eu cheguei a ser treinador da mulher do Nick, portanto, da Sarah. Na altura, a mulher do Nick na altura, portanto a Sarah. E no meio desta coisa toda, eu era PT dela e começo a fazer a preparação dela, portanto foi depois do último filho dela nascer, portanto começo a preparar o pós-parto, depois há uma altura que ela queria fazer triatlo, comecei a preparar, fui estudar sobre o triatlo para preparar a questão do triatlo, etc, etc, e é um pouco que começa aqui, se calhar, a minha relação com o Nick e começa através da Sarah. Mas também tenho uma história para te contar muito engraçada, que às vezes eu falo com o Nick sobre isto. Toda a gente, o Nick Kutz está aí. Quando o patrão está, tudo acontece. O Nick Kutz está aí. Tudo em sentido. Nick Kutz, acaba a saber quem é que seja o Nick Kutz. Eu trato toda a gente igual. Depois aqui vou-te contar uma das histórias que eu acho que fez com que eu tivesse muito sucesso no Fitness Hut também como PT e no Homes Place antes como PT, que era. Eu tinha uma estratégia muito simples. Em 10 pessoas que estão no ginásio, Ricardo, 9 têm que saber quem é que é o urso panda. O Dipanda. 9 têm que saber. E 9 não é chegar lá e estar a falar como é que está o mar. Não. É lá. Olá, o meu nome é Dipanda Silva. Tenho uma história, uma pessoa que faz anos hoje, que é a Maria, que é a minha PT há 16 anos, portanto, 16 anos que treina comigo, que ela pensava que eu era maluco, porque eu chegava lá e dizia, olá, eu sou Dipanda, como está? Tudo muito bem? Posso ajudar em alguma coisa? Então, quando eu estava no ginásio, eu fazia isto, voltando à história com o Nick. E vejo lá um mulato a fazer uns abdominais e não sei o quê, e eu chego lá, olha, desculpe lá, não sei se já viste o Nick. Hoje em dia o corpo dele está completamente diferente, ele mudou muito. E ele muitas vezes brincamos com isto. E eu vejo lá a fazer abdominais e eu digo assim, olha, posso lhe dar aqui uns abdominais? Ele fala em inglês, eu respondo em inglês, ele olha para mim, tu falas inglês, eu falo e tal, começo-lhe a dar os abdominais e tal, e o gajo não conseguiu nem terminar, hoje é uma máquina a fazer abdominais, eles brincam, nem terminou 10 abdominais. E começou aí a nossa conexão, depois a seguir eu percebi quem é que ele era. Já o conhecias então, antes do Hut aparecer? Não, ou seja, eu conheci-o aí, mas, ou seja, a minha primeira interação com o Nick, eu nem sabia quem é que era o Nick, eles depois é que me disseram, sabes quem é que era aquele senhor? Já percebi, ok. Não. Porque eu tratava todos os sócios de igual modo. Quem fosse, eu tratava. Eu queria ajudar as pessoas. Ele deve ter gostado disso. Tal a minha fórmula de em 10 pessoas eu tenho que ajudar 9. Okay. E as 9 pessoas têm que saber quem eu sou tecnicamente. Como é que eu posso acrescentar valor à sua vida? Como é que eu posso ajudar? E era assim que eu fazia. Depois, efetivamente, através da Sarah. E em 2010 o Nick sai do Homes Place, portanto sai do Homes Place nessa altura, e é na altura, nós já tínhamos basicamente aqui alguma ligação e lembro-me a altura de 2010, no início de 2010 creio eu, 2009, isto foi a crise, 2008, e 2010, acabaste de ser 2009, 2010, já tínhamos alguma ligação. E ele, efetivamente, lembro-me até um dia de me perguntar isto. Dipanda, qual é que seria o melhor modelo de negócio de personal training? E eu, na altura, posso dizer qual é o modelo de negócio que eu lhe disse? Contratados. Ok. Eu disse-lhe que, para mim, o melhor modelo de negócio
seria o contratado. Porquê? Porque eu trabalhava com recibo verde, e eu pensei, ok, o PT gera muito dinheiro para a empresa, se tivermos PTs a serem contratados e a pagar um bom salário, vamos imaginar que eu vendo 3.000 euros ou os 2.000 euros que te falei há pouco. Eu vendo 2.000 euros, mas 1.000 euros fica na casa e 50% vai para o PT, os outros 1.000 euros vão para o PT. Em contrato de trabalho, imagina. Mas ele disse-me na altura, ficou assim a olhar para mim, ele e o André perguntaram-me, isto em 2010, e a coisa ficou por aí. Depois, quando ele sai efetivamente do Homes Place, aí sim nós começamos a trabalhar já no projeto Fitness Hut, ele convida. Okay. Eu posso dizer que nessa altura eu frequentava a casa dele e etc. Íamos ali em Cascais ao Dom Frango comer, depois o André também saiu do Homes Place e andávamos a definir estratégias, etc, etc. Eu lembro, por exemplo, há aqui outro projeto que depois não sei se hoje ainda está vivo, que era o FitnessNet, que era também um agregador basicamente para todos os players de PT, de vendas de máquinas, de tudo, era um agregador. Depois não sei se o projeto foi para a frente. É um projeto também que surge em simultâneo com o Fitness Hut. E depois a seguir, inclusive, o Nick, quando me diz o próprio nome do Fitness Hut, eu pensava que era Fitness Heart. Fitness Hut. E eu, Fitness Hut? Fitness Heart. Mas, até passado umas coisas, Nick, diz lá uma coisa, o nome é Fitness quê? Heart? Não, Fitness Hut, como Pizza Hut, a cabana do fitness. Já percebi isso. Ok? E é um pouco aqui que começa, e nessa altura, todo o trabalho que eu fiz no Fitness Hut, nessa altura, em que a empresa chamava-se UKSA, o KSA, que também está algures aí também neste mural, em que depois a seguir a ideia foi eu preparar toda a parte operacional, muito antes, eu não conhecia o Amâncio, portanto já entrevistaste o Amâncio, eu não conhecia o Amâncio, eu só conheço o Amâncio no dia 1 de setembro de 2011. Ele também disse que não te conhecia, eu não conhecia o Amâncio. Portanto, todo o trabalho de preparação, por exemplo, toda a parte do departamento de PT, portanto, no site, era com o nosso amigo, com o Bruno Lobato, com o meu grande amigo Bruno Lobato, estávamos por exemplo, eu lembro de estar de férias com a minha família no Algarve e estarmos a preparar o site, eu a dizer o que é que o site tinha que ter, o que é que não tinha que ter, portanto, a preparar isto. Isto já em 2011, ou seja, de 2010, que o Nick sai, mais ou menos no verão de 2010, nós começamos a trabalhar no projeto, a preparar tudo, toda a parte de como é que ia ser o PT, por exemplo, o nome, Gym Service, fui eu e o Nick que eu dei a ideia, Gym Service, criámos o nome, Club Service também. Começaram a conceptualizar. A criar todas os postos, o que é que o Club Manager tinha que ter, toda a parte, por exemplo, do IPDJ, cédulas, toda a parte de licença, eu comecei a fazer esse trabalho todo. O contrato de PT, tudo, comecei a fazer essa parte toda. Tudo também muito know-how e muita experiência, não só que trazia do Homes Place, mas também muitos erros que não queria cometer, que cometemos no Homes Place, e também muita aprendizagem da minha vida para o Fitness Hut. Criámos tudo a funcionar. Depois fui sabendo que outros colegas também estavam, por exemplo, o Bruno Baliza depois passou a ser a pessoa responsável pela venda, portanto também saiu do Homes Place e veio trabalhar na parte das vendas para o Fitness Hut, e é graças a ele que nós também temos esta máquina. E ainda cá está, não é? O Bruno Baliza, diretor comercial, e é graças a ele que temos esta máquina para nós, pessoas como tu e eu, podemos trabalhar os sócios, porque se não tivermos equipa comercial a meter pessoas cá dentro para nós mudarmos a vida dessas pessoas, é impossível, e não temos. É preciso uma grande máquina como ele para fazer este trabalho também. E também estou muito agradecido ao Bruno por esse trabalho. E então, o Nick convida-me, eu aceito, digo que sim, saída do Homes Place. Saía bem. Basicamente o que fiz foi, um mês antes de sair, fui ter com o Club Manager, na altura, entreguei uma carta, ok? Apesar de que eu, para todos os efeitos, eu já era efetivo porque eu recibo verde. Não, porque a questão do recibo verde, muita gente não sabe, é que tu a partir de um ano, pelo menos era assim a lei, de passares recibo verde, tu passas efetivo na empresa, basicamente. Mas eu não criei problemas, não chateei ninguém. Cheguei ao pé da Club Manager, entreguei a carta e ela ainda me perguntou, ouve lá, tu achas mesmo que queres sair desta empresa para uma empresa que tu não conheces? Eu olhei para ela e disse, se tu estás sentada nessa cadeira aí, porque houve uma pessoa que te pôs aí sentada nessa cadeira, se o Nick não tivesse vindo para Portugal, tu não estarias nessa cadeira, nem eu estaria aqui a falar contigo. Portanto, se ele me está a convidar
para criar um projeto do zero, tu achas que eu vou pensar 2 vezes? Ok. Pá, nem vou pensar 2 vezes, aceitei e pronto. Muito antes de sair do Homes Place, eu não, ou seja, não alicei clientes para sair nada, portanto continuei a fazer o meu trabalho. Posso dizer que até deixei 100 horas de PT, ou seja, imagina, 5.000 euros a rolar. De clientes que ficaram lá que não vieram comigo, portanto, ok? E outros 5.000 de clientes que já não lá estavam, que eu ainda fui tentar, junto do Homes Place, pedir para me pagarem um salário melhor, porque eu só trabalhei até dia 15 de agosto, portanto quer dizer que eu só ia receber metade do salário de agosto. Portanto, não trabalhas, não ganhas, é tão simples quanto isso. Mas saía bem, entreguei a minha carta à Club Manager na altura e disse-lhe, olha, muito obrigado por tudo, está aqui, eu vou de férias dia 15 de agosto e já não volto mais. Portanto, nós fomos de férias a 15 de agosto, portanto, 15 dias depois, dia 1 de setembro, estou a entrar no Fitness Set, mas já tínhamos feito todo o trabalho prévio no Fitness Set e já estávamos, eu, Nick, Amâncio, o Júlio também já estava antes e depois o Amâncio, como o Amâncio também já te contou, começamos a dia 1 de setembro. Foi com a entrada no Fitness Set que tiveste a tua primeira oportunidade no âmbito da coordenação ou da direção do personal training, pelo que sei. Quais foram os desafios na altura? Fala-nos um bocadinho de como é que funcionou o primeiro recrutamento. Então, que PTs é que tu procuravas? Como é que isso funcionou? Então eu vou-te dizer um pouco atrás. A minha experiência com a coordenação já tinha começado antes. Porquê? Porque eu, durante o tempo que estive na outra empresa, agora já não falo mais o nome, vou só dizer a outra empresa. Durante o tempo que estive na outra empresa, tive o privilégio de ser Gym Manager Trainee. Ou seja, eu tinha 6, 7 pessoas, cheguei a ter 10, em que eu, na altura, o que me aliciaram e o projeto em si era eu tentar criar e ajudar pessoas. Eu adoro ajudar pessoas e então deram-me esse desafio. Eu passei a ser Master Trainer, antes que me esqueça, eu cheguei a ser Master Trainer noutra empresa. Foi um teste mais difícil que eu fiz na minha vida, com 300 perguntas, foi o Frank em inglês, para ser Master Trainer, apresentaram um trabalho, passei. Depois convida-me, deixo de ser Master Trainer, convida-me para ser Gym Manager Trainer. Imagina, é um Club PT Coordinator, um CPTC, ok? Nessa altura, só que eu tinha, imagina, 6 PTs sobre a minha responsabilidade, em que eu o que tinha que fazer é ajudá-los a vender mais, a chegar ao target, porque se eles chegassem, todos nós ganhávamos e basicamente foi isso. E começou aí. E também tive o privilégio de estar na academia do Homes Place a dar PT Foundation Course, que é o primeiro curso de PT que ainda está válido, e depois fizemos uma coisa também espetacular, que demos aí um boom no fitness em Portugal, que era o curso de Cardio Fitness e Musculação, CFM, onde eu também fui professor também. Portanto, já tinha essa experiência. Já tinhas alguma experiência, sim. Tinha a experiência de treinador de basquetebol, tanto feminino como masculino, também me ajudava. Eu gosto de trabalho de equipas, gosto de dinâmica de equipas, gosto do espírito de equipa, sacrifício. Portanto, tudo aí estava Chegaste bem maturado à função. Estavas preparado para isso. Quando me convidam para ser Group PT Coordinator do Fitness Set, eu disse logo que sim. E o meu objetivo era... E eu acho que o meu grande amigo Nick não me convida pelos meus lindos olhos azuis, portanto, ele sabia o meu potencial, ele sabia o que é que eu entregava, ele sabia as minhas competências e o Nick, aí podemos dizer que eu acho que eu não conhecia as outras realidades, mas daquilo que eu ouvia dos outros operadores no mercado, não havia muita gente como eu, um pouco de modéstia à parte. Quando ele me convida, apesar da ligação que eu tinha com ele, que não era assim nada forte como temos hoje. Hoje somos mesmo amigos, estamos a casa, etc, etc. Não era assim nada tão forte como temos hoje. Quando ele me convida, eu digo que sim. Logo no primeiro momento, nem pensei, na altura já tinha 2 filhotes, portanto agora já tenho 3, 2 filhotes, nem hesitei, digo que sim, e foi das melhores coisas, e se pudesse voltar atrás fazia exatamente a mesma coisa. E voltando aí, indo aí à tua excelente questão, o tipo de perfil de pessoas que eu estava à procura eram pessoas que queriam sair da mediocridade. Eu estava à procura de pessoas que queriam sair da mediocridade. Para mim faz muita confusão as pessoas que dizem isto não está bem, a vida não corre bem, mas não fazem nada para mudar a sua vida. Posso dizer que as primeiras pessoas que eu convidei, inclusive, para ser PT no Fitness Set, a minha primeira ex-mulher, ela é personal trainer, e convidei-a para vir trabalhar. Ela até hoje não trabalha connosco, trabalha na outra empresa. Mas entrou na outra empresa em 2010, já lá está há 10 anos. No meio desta situação toda,
O que eu estava à procura era pessoas com um perfil muito parecido com o meu, mas eu não estava... o perfil que eu estava à procura aqui, vou-te dizer, são pessoas que sejam desenrascadas, pessoas que gostam de arranhar, pessoas que querem fazer acontecer, pessoas que não se importam de lutar e de batalhar. Eu não estava à procura de pessoas, como eu disse há pouco, medíocres, ou pessoas que tenham um mindset de queixarem, isto nada muda, e nada fazerem para mudar a sua sorte. Portanto, esta era uma das premissas que eu estava à procura. As entrevistas, posso dizer que não tínhamos este cenário que temos agora aqui. As primeiras entrevistas que eu fiz para PTs do Fitness Hut foi no restaurante O Canas, em Campo de Ourique, nas mesas do café, foi aí que eu fiz as entrevistas. Okay. Inclusive, um dos PTs que eu entrevistei, o meu grande amigo Johnny Vilela, que conheci por curiosidade na universidade. Também é clube manager. Também é clube manager do Clube da Amadora. E, portanto, foi das primeiras pessoas que eu entrevistei. Entrevistei o Johnny, entrevistei a Ana Faias, que também é das primeiras pessoas que é Club Manager na Alexandre Herculano. Entrevistei o Hugo Rodrigues, que é Club Manager na Almirante Reis. Há muita malta que ainda se mantém, então, dessa primeira equipa. Posso dizer que a grande maioria dos Club Managers que nós temos no Fitness Hut são ex-PTs, são pessoas que fui eu que recrutei. Boa. E qual é que era a minha função Ricardo, nessa altura? Era, acima de tudo, ajudar. As minhas reuniões não era sentar para dar na cabeça a ninguém, perguntar quanto é que estás a vender, quanto é que não estás a vender. Não esqueçamos aqui que nós quebramos literalmente com o paradigma. Sim. Porque toda a gente estava habituada a trabalhar no modelo de recibo verde, ok? Aqui tu começas a ser arrendatário, começas a ser empreendedor. Trabalhamos numa economia de mercado livre, pagas 13 euros por dia e podes ganhar o que tu quiseres. E posso dizer que os nossos PTs, nessa altura, tivemos PTs a faturar 5.000 euros e 6.000 euros por mês. Portanto, ainda hoje, no Fitness Hut, posso dizer que a média, um bom PT, um PT mediano, faz uma boa vida, tira à vontade entre 2.500 a 5.000 euros à vontade. Epá, isto aqui, para mim, foi o ouro sobre azul. Nesta altura, se voltarmos também ao passado, quando o Nick e o André me perguntaram qual é que era o modelo, eu na altura tinha dito que era o modelo de contratarmos PTs, mas quando eles me mostram este modelo, que já se fazia nos Estados Unidos e no Brasil, onde o PT paga 13 euros, mas se fizer uma avaliação por dia no Fitness Hut, tu tens mais lucro do que em qualquer outro sítio. Certo. Epá, e eu começo... Isto estamos a falar só de avaliações físicas, mas se tiveres 30 avaliações físicas e tu sabes tão bem quanto eu, fechares 3 PTs, estamos a falar no mínimo 600 euros, estás a fazer 1.050 euros. Ganhas mais dinheiro no Fitness Hut do que ganhas em qualquer outro lado. Isto é um rácio fraco, esse que estás a dizer de 1 para sim, 10. Mas estou a ir por baixo. Sim. Estou a ir por baixo. Estou a dizer um rookie que acabou de sair da universidade e não tem um mindset. Epá, e o que eu fiz durante esse tempo todo, Ricardo, foi ajudar muita gente. Com o meu método de trabalho, os tais 10 contactos técnicos por dia, o dizer olá, o tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, o estar preocupado com o objetivo do cliente, ser PT 24 horas, 365 dias por ano, preocupado com a pessoa e não com o dinheiro. As pessoas dizem... As minhas duas ex-mulheres, vamos dizer assim, pá, tu vendes pedra da calçada na calçada. Epá, não é questão de vender, porque todos nós vendemos e todos nós compramos coisas. Claro. Agora, é a forma como tu vês. Eu conto uma história à pessoa e a pessoa depois decide se compra ou se não. E eu até tenho uma forma de estar. Eu tenho pessoas, por exemplo, a Maria, que eu estava a dizer, que faz anos hoje, a minha PT dá 16 anos, ela pensava que eu era maluquinho. E eu não comecei por lhe vender o PT, eu comecei por dar uma experiência do que era ter o Dipanda ali ao lado, do que era treinar, do que era alongar, do que é estudar. Portanto, ela teve uma condicionante grave, doença grave, portanto um cancro, depois recuperou do cancro, portanto eu tive que ir estudar oncologia, tive que falar com médicos para poder treiná-la, portanto toda esta parte, epá, é aquilo que eu gosto de fazer, ajudar pessoas, epá, e o Fitness Hut permitiu-me passar um bocadinho a minha mensagem, a minha metodologia de trabalho, a minha forma de pensar, e sei que neste momento temos 705 PTs, obviamente graças ao crescimento, mas também graças a todo o trabalho que eu fiz, e depois é uma coisa que eu tenho, como tu, tenho muita gente que já passa um pouco a minha mensagem, já conta a história, pá, e eu estou a viver o meu sonho, que é tornar este planeta um pouco melhor do que eu encontrei no dia 23 de Abril de 75. Ótimo. Perfeita descrição. Entretanto, os anos foram passando, relativamente recentemente as tuas funções estenderam-se além fronteiras, e agora és o diretor ibérico. Fala-nos um bocadinho do grupo, de todo o grupo. O que é que mudou? E como é que tu tens tempo ainda para gerir 700 PTs em Portugal, mais não sei quantos PTs em Espanha? És pai de 3 filhos, és... Agora estou divorciado. Estás divorciado, pronto.
dizer assim, ora, estou parado, vamos dizer assim. Mas dás treinos, tens muitas frentes de combate. Como é que geres isso tudo? Basicamente, eu faço aquilo que amo. Portanto, eu adoro ajudar pessoas e adoro o que faço. Como é que surge? Respondendo à tua primeira questão, é uma boa questão. Como é que surge? Surge, mais uma vez, pelo convite. Okay. Eu acho que na vida nada acontece por acaso. E na vida, eu costumo dizer que quanto mais trabalho, mais sorte tenho. Claro. E basicamente foi assim. Eu acho que as pessoas viram o que o Deep Panda é capaz de fazer. Eu não faço gestão de ninguém, eu não giro ninguém. Sim. Eu ajudo pessoas. Okay. Eu ajudo pessoas porque, Ricardo, eu vou-te dizer isto. What goes around comes around. E eu, para ser quem sou hoje e para estar onde estou, eu tive pessoas que me ajudaram. Umas de forma direta e outras de forma indireta. Okay? Aquelas pessoas que estão mais próximas de mim, quer seja a minha família, as minhas 2 ex-mulheres, os meus filhotes, os meus irmãos, os meus amigos, os meus colegas de trabalho, whatever, todas as pessoas influenciaram-me a ser quem eu sou, os meus treinadores, os meus professores, influenciaram a ser quem eu sou e onde estou hoje. Portanto, eu faço aquilo que gosto e ajudar pessoas. Não giro pessoas, só para te responder aqui a esta questão. Quando surge o convite, eu não hesitei. Okay. Se fizermos desta conversa uma pequena retrospectiva, e eu estou-te a resumir Sim. aqui a minha história de vida, portanto, quando eu chego, chegamos à cifra de 500 PTs, depois 600 PTs, o Viva Gym Group foi comprado pelo Bridges, pelo fundo de investimento, em 2016. Por curiosidade, o Fitness Hut também era para ser comprado na mesma altura pelo mesmo fundo de investimento, portanto, pelos investidores. Não é comprado nessa altura, compra só o Viva Gym. O Fitness Hut ficou um pouco de lado. O Fitness Hut depois é comprado, as negociações depois continuaram, portanto, é comprado em janeiro de 2018, ok? Eu em janeiro de 2018 começo logo aí a colaborar com a Espanha, portanto com o Viva Gym. Pediram, o Nick pediu-me, sentou-se comigo, Deep Panda, eu preciso que tu ajudes Espanha a ter o mesmo que nós temos aqui. Okay. Portanto, começou logo aí o trabalho com eles, a perceber as questões legais, não são as mesmas que Portugal, questões culturais, tive que aprender muito rápido a língua e a cultura, depois perceber o modelo de negócio que eles tinham tido PTs, e posso dizer que o PT em Espanha não está ainda, porque eu vou conseguir mudar as coisas, ao nível que está Portugal. Não tem nada a ver. Okay. Eu ia te perguntar isso também. Qualquer PT do Fitness Hut ou qualquer PT do Homes Place que for para a Espanha tem sucesso garantido com a metodologia de trabalho que eles têm e que nós temos. A nossa está um pouco diferente, somos mais empreendedores. E com isto quero dizer que, efetivamente, quando me surge o convite, eu não pensei 2 vezes. De onde eu vim, da Quinta do Mocho, até chegar a diretor. É um sonho de vida, portanto, a alcançar de um sonho. Aceitei, e comecei, pouco a pouco, despacio, a tentar a mostrar o que era a cultura de PT em Portugal, o que era a cultura do Fitness Hut, o que era a metodologia do Deep Panda, qual é que era o sistema, como é que se trabalhava, porque que as pessoas são mais importantes do que os números. E não ao contrário. O não cometer os mesmos erros que cometemos na outra empresa e aqui não queríamos cometer. Foi passar um pouco este package de tecnologia que eu desenvolvi ao longo de quantos anos? Portanto, estamos a falar de 2004, portanto 8 16. Anos, e depois estamos a falar de 2011 a 2011, quase 15 anos, vamos dizer assim, de desenvolvimento de uma tecnologia de motor. Portanto, tudo o que eu trazia da outra empresa, mais os 7 anos de Fitness Hut, portanto 2011 a 2018. Portanto, toda essa metodologia de trabalho que eu desenvolvi, portanto, tentar aplicar em Espanha. Não foi fácil, mas posso dizer que começámos com... Quando eu comecei a ajudar, em 2018, tinham 19 PTs. Em setembro do ano passado, ou outubro do ano passado, chegamos a 150 PTs só em Espanha. Boa. Se somares os 150 PTs em Espanha com os 700 que tínhamos em Portugal, estamos a falar de 850 pessoas, 850 famílias. Estamos a caminho dos 1000. É o teu sonho. O objetivo não é muito sonho, é o objetivo. Eu vou-te dizer uma coisa, eu não estou preocupado em chegar aos 1000. Eu estou preocupado, depois deste Covid, manter estes 700,
Espanha tivemos uma diminuição muito grande por causa do Covid-19, portanto começámos com 65 PTs. Aqui em Portugal, pós-Covid, começámos com quase 600 e é voltar a ter este número de 850. Temos também os PTs do Duet Fit, que agora é Viva Gym também, que serão outros 20 e eu digo-te que provavelmente no próximo ano o meu objetivo não é chegar aos 1000, o meu objetivo é manter este, ajudar as pessoas. O dinheiro é um reflexo da forma como tu tratas as pessoas. E vai chegar aos 1000, é uma questão de... Sim, é uma questão de tempo. É uma questão de mas tempo. não, na minha opinião, não devemos pensar, porque o Viva Gym está a crescer, vai chegar aos 1000. Eu digo que não é assim tão fácil, porque muitas das vezes desvaloriza-se o trabalho, porque pensando, não, só porque estamos a crescer de forma orgânica, que temos mais clubes, vai haver mais PTs. Se fosse assim, eu posso dizer uma coisa. Por exemplo, quando nós abrimos o Fitness Set das Amoreiras, eu e o Nick acreditávamos que os 20 PTs que estavam nas Amoreiras, no Homes Place das Amoreiras, sairiam para vir para o Fitness Set. Sabes quantos PTs do Homes Place das Amoreiras, que é 30 segundos do Fitness Set, saíram para vir trabalhar connosco? Aí 2 ou 3. Zero? A sério? Zero. Eu tive que recrutar novos PTs, o tal perfil de pessoas que eu estava à procura, empreendedores, malta que arranha, malta do desporto coletivo. Este é o tipo de perfil que eu estava à procura. Malta que quer ser empreendedor, ganhar o seu próprio dinheiro, porque havia muita gente, ainda há muita gente hoje em dia que não faz contas e não perceberam, porque a concorrência, por exemplo, fala que o Fitness Set pagas uma renda. Aqui vais trabalhar sem rendas, mas nunca te dizem, por exemplo, se formos a fazer as contas, pegando no exemplo do Homes Place, estamos a falar que tu pagas lá uma renda de 1.600 euros. Pois. Mas é mais seguro, percebes? Para eles. Mas as pessoas... Porque a renda, pagar para trabalhar faz muita confusão. Mas pagam, acabas por pagar. Se tu vendes 2.000 euros e levas 400 euros para casa e ficam 1.600 na empresa, estás a pagar que renda? Muito maior que a nossa. E vou-te dizer outra coisa. Se tu não deres aqueles treinos que vendeste, também não traz o dinheiro para casa. No Homes Place é assim, pois. Dentro do Fitness Set, dentro do departamento... Não só no Homes Place, só para dizermos aqui, nos Homes Place e nos outros... Quase todas as outras, sim. Funciona assim. Dentro do Viva Gym Group e dentro do departamento, para onde sentes que... Em primeiro lugar, para onde sentes que caminha a empresa? Qual é a margem de progressão da empresa? E quais são os teus objetivos enquanto departamento? Ui... Ou os teus sonhos? Uma boa pergunta. O meu sonho, acima de tudo, é ajudar, efetivamente, o meu objetivo é ajudar o Viva Gym Group a chegar aos resultados de, primeiro, humanos, efetivamente conseguirmos tocar mais pessoas, sócios, mudar a vida de pessoas, primeiro os sócios, e depois ajudarmos o nosso staff, os nossos PTs, os nossos club managers, os nossos recepcionistas, os nossos diretores a alcançarem os seus sonhos de vida. Esse é o objetivo, e depois a seguir, se conseguimos chegar aos 1000 PTs, tudo muito bem. E que as pessoas, um dia, se falando de sonho ou de legado, as pessoas que olhem para mim e digam, aquele gajo ensinou-me isto, aquele gajo disse-me isto, aquele gajo, numa certa entrevista, com um miúdo chamado Ricardo, o gajo disse isso e fez um clique para mim. Isto para mim é o que eu gosto de fazer. Esse é o legado que tu É o legado que eu quero deixar, sim. Outras questões ainda que faz gostava de colocar. Podes ir atrás, se quiseres. Depois de quase... Já estás no Fitness Set há quase 10 anos, há quase uma década. É um ciclo grande já. Dia 1 de setembro de 2021 faz 10 anos. Vai fazer 10 anos, é verdade. Do que é que mais te orgulhas? O que é que farias diferente? E dentro desta empresa, onde é que achas que vais chegar ainda? Ui. Do que é que me orgulho, Ricardo? Pergunta interessante. Eu orgulho-me daquilo que nós construímos, efetivamente. Sim. Gozavam connosco. Ainda me lembro de eu, o Amâncio e o Nick estarmos numa feira da Manze, em Aveiro, quando fomos entrevistar a primeira Club Manager para o Porto. Estávamos à procura da Club Manager. Foi a Sara Amorim, não foi? Sim. E gozarem connosco e dizer assim, ali vão ali os pretos, os black boys do Pizza Hut. Da Pizza Hut. Gozavam connosco. Sim. E eu, basicamente, é aquilo que as pessoas podem dizer, não há problema nenhum, aquilo que tu consegues fazer, independentemente das dificuldades e das barreiras que te colocam, é o teu drive. Então, para aquilo que eu orgulho, efetivamente, é aquilo que nós construímos quando não havia apenas uma ideia,
quando não havia investidores. Nós não tínhamos, eu lembro do Nick e do André andarem a reunir para tentar encontrar investidores. Não havia investidores, ninguém acreditava na ideia. Inclusive, eu tive reuniões, conheço algumas pessoas que poderiam ter sido investidores do Fitness Hut, que me disseram que o Fitness Hut não ia funcionar, que o modelo low cost não ia funcionar, porque não te esqueças, estamos a falar de crise de 2008, queda do Lehman Brothers. Sim. 2011, Portugal ainda estava no programa de resgate. Sim. Ok? E nós começamos numa altura de crise, ou seja, em que ninguém acreditava no modelo, ninguém acreditava no modelo de negócio de PT, ninguém acreditava na marca, ninguém acreditava que nós íamos chegar lá, a não ser nós mesmos, os maluquinhos. Efetivamente foi um mega sucesso desde o início, pelo que sei, o Clube das Amoreiras abriu com imensos sócios. É assim, o Clube das Amoreiras abriu com imensos sócios, abriu efetivamente com... Nós ainda tínhamos lista de espera. Pois. Tínhamos lista de espera. Mas, por exemplo, o PT, nós começamos com 22, 24 PTs, não tínhamos assim tantos PTs quanto isso. Pá, começou com algum sucesso, mas depois não te esqueças que era um clube só. Nós tivemos durante muito tempo, e isto, o negócio vive de clientes que sentem que um produto é viável, sentem que um produto faz sentido e compram. Okay. E com o dinheiro do seu salário pagam uma mensalidade. E isso gera receita para pagar os salários, para pagar os fornecedores, para pagar à construtora, para pagar as rendas, etc, etc. Para gerar lucro? Não necessariamente, precisas de outra unidade. Já percebi. A unidade da Trindade, por exemplo, o segundo clube que nós abrimos, o Fitness Hut da Trindade, foi, vamos dizer assim, uma sorte. Temos construído, por exemplo, só foste à Trindade, se reparares, não tem muito look and feel. Tem o look and feel no ginásio, mas, por exemplo, os balneários são exatamente os mesmos. São, pois é. Tínhamos que aí reduzir os custos, por exemplo. Depois abrimos o de Cascais, que teve 1 ano e meio, ou não sei quanto, para abrir, e nós tínhamos apenas 2 clubes para pagar toda esta máquina para fazer acontecer. Porque aqui fazendo só, muitas vezes as pessoas não foi um mar de rosas desde o início. Não. Muito arranhar, fazer acontecer uma ginástica muito boa por parte do Nick, do André e do Júlio. Nós, eu, Amâncio, Baliza e todos os outros staffs, todo o resto do staff a tentar que a coisa fizesse acontecer. Pá, mas foram tempos duros em que, não se esqueças dos investidores também querem muita coisa, muito duro. Depois há uma altura que a coisa dispara, que tivemos uns investidores que entraram depois da Oxy, que depois dá-nos, vocês querem abrir clubes, abrem clubes, mas o início foi muito duro para fazer com que esta marca vingasse. Bombasse. O que é que farias, o que é que eventualmente farias diferente durante estes 10 anos? Eu acho que eu não faria muita coisa diferente, porque a equipa que se ganha não se mexe, portanto, eu acho que nós tivemos a sorte, que eu não acredito muito na sorte, mas tivemos o privilégio de ter as pessoas certas, o Nick, o Júlio e o André conseguiram efetivamente reunir as pessoas certas para levar e ajudar, com a ajuda deles, o projeto para a frente, o projeto Fitness Hut. Portanto, eu acho que não mudava, porque isto é uma empresa de sucesso. Há aqui uma coisa ou outra que nós podíamos melhorar, mas eu vou dizer, mesmo no PT, no departamento de PT, falando, eu não me lembro de alguém, se posso dizer que conto pelos dedos de uma mão, as pessoas que saíram do Fitness Hut a mal, no PT, particularmente no PT. Aquilo que nós fizemos foi ajudar pessoas, foi criar uma economia de mercado livre, foi acrescentar valor. Nós o que queríamos, acima de tudo, é que o cliente Fitness Hut tivesse uma experiência de fitness completamente diferente e que quando entrasse num Fitness Hut dissesse assim, uau, isto é completamente diferente. Por exemplo, uma coisa que nós gostávamos muito é que, se tu estás no ginásio, tens que falar com os sócios, não fales com o gym service, não fales com segurança, não fales com o recepcionista, vai a falar com os sócios, ajuda os sócios. Quanto mais sócios tu ajudares, mais satisfeitos eles vão ficar, mais eles vão falar com os amigos, com os familiares e conhecidos, e mais sócios vamos ter, e nós conseguimos concretizar aí sim os nossos sonhos individuais, materializados, comprar a casa, o carro, viajar, estudar mais. E é um pouco nesse sentido. Portanto, eu acho que não mudaria nada. Talvez fôssemos um pouco mais ambiciosos, talvez se pudéssemos, se calhar, ter ajudado mais sócios, tivéssemos, se calhar, ter ajudado mais PTs, mais group trainers, mas eu acho que, efetivamente, somos uma marca de sucesso e somos uma empresa de pessoas para pessoas, onde todos nós contribuímos para que seja este sucesso. Ótimo. Uma última questão, assim um bocado mais holística, e é uma questão que eu sei que tu gostas, que é, onde é que te vês, tanto dentro desta empresa, como eventualmente fora desta empresa, onde é que te vês daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos? Quais são os teus sonhos ainda? O que é que queres fazer? Os meus sonhos é, efetivamente, onde o Fitness Hut, ou neste caso, onde o Viva Gym Group, achar que faz sentido o Deep Under estar.
que há uns anos atrás um amigo meu perguntou-me o que é que eu gostaria de ser na empresa quando ele saísse. Boa questão. O meu amigo perguntou-me e eu respondi, ele já não se deve lembrar porque ele esquece muito, portanto, esse meu amigo perguntou-me, dizendo, Dipanda, o que é que tu gostarias de ser no Fitness Set? Eu disse, pá, eu gostava de ser CEO. Okay. Essa era a tua cadeira de sonho? Não é cadeira de sonho, eu acredito que sou bom com pessoas, eu gosto de pessoas e eu acho que toda a parte de alta finança, toda a parte de marketing, isto aí nós conseguimos encontrar as pessoas certas e buscar e recrutar as pessoas certas. Esse meu amigo, portanto, que é o Nick que eu estou a falar, disse-me uma vez que nunca mais me esqueço, portanto, eu estava na iminência de ir fazer um MBA na Católica ou ter um filho, portanto, o meu segundo filho, a minha segunda filha, neste caso, eu sabia que ia ser. E, entretanto, fui conversar com ele é meu mentor também, e fui perguntar, pá, Nick, o que é que tu achas, pá, ir fazer um MBA ou aqui nas nossas conversas do What Talks, eu lembro-me de tu teres falado sobre isso, sim. Fazer um MBA, o que é que tu achas, etc, etc. E ele disse, pá, Dipanda, tu tens uma característica fantástica, estamos a falar de 2007, portanto, antes da crise, tu és muito bom com pessoas. Tu gostas de pessoas, gostas que as pessoas tenham sucesso, tenham êxito, ajudas as pessoas, pá, e para estar numa indústria como a indústria do fitness, efetivamente, é ajudar pessoas. Claro. Portanto, os números, o EBITDA, a faturação, o revenue é uma consequência das pessoas. Claro. E eu costumava dizer quando recrutava os PTs do Fitness Set, em que não havia Fitness Set para mostrar, portanto, eu fiz as entrevistas com sonho, com uma cartazes, maquete, com uma maquete, com sonhos e dizer o que é que ia acontecer, o que é que nós íamos fazer. Efetivamente, a ideia era demonstrar às pessoas que nós trabalhamos com pessoas e que o número, e o Nick nessa altura vamos dizer, o número, o EBITDA, o lucro, o que tu queres, chama-lhe o que tu quiseres, é uma consequência de teres as pessoas motivadas, de ajudares as pessoas e os stakeholders, sim, principalmente o staff, sentir que é valorizado. Okay. Quando tu consegues fazer isto, Ricardo, pá, seja vender batatas, seja vender o que tu quiseres, se tu conseguires ter colaboradores motivados, colaboradores que conseguem perceber a visão, para onde é que nós queremos levar a empresa, quem é que nós queremos ser, como grupo, o número, o EBITDA, o profit é uma consequência. Okay. Pá, portanto, para mim é um pouco aí, é continuar a ajudar pessoas e se o Viva Gym Group achar que eu faço sentido os investidores noutra cadeira, que me ponham nessa cadeira, teria muito gosto de demonstrar essa minha consequência. E era um pouco como eu estava a dizer, quando o Nico me diz que eu sou bom com pessoas, não fiz o MBA, dediquei-me a ajudar pessoas, melhorei as minhas competências, eu continuo todos os dias a aprender, aprendo com os meus 3 filhotes todos os dias, aprendo com todos vós, aprendo com esta iniciativa tua de fazer esse podcast, que era um outro sonho meu de fazer um podcast, de ajudar também mais PTs, se eu puder ajudar ainda mais PTs, portanto, porque eu sei que o personal training ainda vai crescer muito mais em Portugal, ainda vai crescer muito mais em Espanha. Pá, se acharem que faz sentido o Dipanda sentar-se noutra cadeira, muito bem. Se acharem que o Dipanda faz sentido nesta cadeira, o Dipanda vai continuar. Pá, o futuro não sei. Não sei se um dia o Real Madrid ou o Barcelona me convidam para ser treinador de futebol. Sim. Portanto, pode ser que me possam vir a convidar. Ou o Chicago Bulls te convidam. Chicago Bulls para a América é um pouco diferente. Nunca se sabe. Mas para já tem sido uma boa viagem. O trocar o alto rendimento para o fitness está a ser muito gratificante. A minha vida mudou imenso, cresci muito, aprendi muito, devo a minha família que tenho, as minhas 2 ex-mulheres, os meus 3 filhos também ao fitness e de certo modo, porque se não fosse o fitness também, vamos dizer desta maneira, não tinha conhecido a Rita, não tinha conhecido a Sónia, portanto não tinha os meus filhotes, está tudo interligado. Por isso é que eu dizia há pouco, na vida, Ricardo, eu acredito muito isto, o universo vai-te dar sempre, ok? Se tu dares as coisas boas, o universo, what goes around comes around. Se tu dares o bem, vais receber. E tudo o que tu fazes, as pessoas às vezes não pensam muito nisto. Todas as repetições, todo o treino, todo o esforço que eu fiz, faz-me estar onde eu estou hoje. Obviamente tenho pessoas que me ajudaram a chegar, mas eu posso dizer que 99% ou 98% é trabalho árduo, é sangue, suor, lágrimas, respeito. Os outros 2% é aquela ajudinha mas eu vou-te dizer isto, se eu não fosse uma pessoa
trabalhador e resiliente, pá, não tinha chegado ao Benfica, que era a história que eu te queria dizer. A história do Benfica, do Belenenses e do Fitness Hut, ou do Homes Place, está tudo muito parecido. Eu vou-te dizer, eu chego ao Benfica, depois de sair do Secavenense, só esta história para tu perceberes mais a questão holística, chego ao Benfica e digo assim, olha, o meu nome é Dipanda Silva e eu gostava de fazer uma semana à experiência, um try-out, que é aquilo que nós chamamos de um try-out. Na altura, o treinador do Benfica, estamos a falar de campeões nacionais, olhou para mim e disse, mas quem és tu? Mas vens sozinho? Olhei para trás. Sim. Ah, é? Ok. Então e onde é que jogaste? Olímpio Coelho. Onde é que jogaste? Professor doutor Olímpio Coelho. Onde é que jogaste? Bem, eu joguei no Secavenense, joguei no Cacholense. Então e os teus pais? Não, venho aqui sozinho. Ok, muito bem. Siga. Segundo dia, fiz o treino, uma semana. O último dia da semana, leva-me para assinar o contrato e dizer que eu tinha uma semana. Dei tudo o que tinha e o que não tinha e assinei e fiquei lá 3 épocas. Belenense, exatamente a mesma coisa. Rio Maior, treinador, exatamente a mesma coisa. Ou seja, a proatividade voltar ao sucesso. Em querer sair de onde eu estava e, acima de tudo, o sucesso consegue-se com muito trabalho. Sabes onde é que o sucesso vem antes do trabalho? No dicionário, não é? Portanto, estás a ver como tu sabes estas dicas. Também sei. Sabes das algumas coisas. Vou aprendendo umas coisas. Portanto, é muito por aí. Portanto, Ricardo, não sei onde é que o futuro me leva. Sei que estou bem aqui nesta casa, quero ajudar, quero contribuir. Já na outra empresa eu contribuía, já onde passei contribuir. Pá, porque eu acho que se tu deres muito, se te esforçares, se não estiveres a lamentar muito, epá, o universo vai-te dar e as pessoas à tua volta vão efetivamente ver. O que eu gosto de fazer também, só mesmo para terminar, liderar pelo exemplo. Eu, antes de fazer qualquer coisa, na minha vida pessoal e na minha vida profissional, eu demonstro sempre. Eu nunca te digo nada sem antes eu ter provado, se eu antes de ter testado, se eu antes de ter estudado, só aí depois é que faço. Portanto, pá, é muito por aqui e espero que esta minha maneira de ser e minha maneira de estar na vida me leve efetivamente para outros voos mais altos. Continuo a viver o meu sonho, portanto, eu faço aquilo que gosto nesta cadeira e espero continuar a crescer. Epá, se alguém no mercado olhar e fizer sentido, por exemplo, eu não uso muito o LinkedIn, tenho que pedir ajuda nessas coisas para estar assim mais ativo no LinkedIn, se me ajudas o velhote, para ver se, porque, por exemplo, eu vejo o meu LinkedIn que no outro dia tinha 30 pessoas viram o meu perfil, cada vez mais pessoas veem o meu perfil, mas eu não estou muito nas redes sociais. É como tu me perguntaste há pouco, eu tenho que ter... As minhas redes sociais, eu tenho que contratar uma pessoa só para gerir as minhas redes sociais. Portanto, é uma das coisas que eu tenho que encontrar alguém que me faça esse trabalho. Epá, mas basicamente é continuar a trabalhar. Para mim é um enorme orgulho, às vezes, fazer uma retrospectiva e olhar de onde é que o Dipanda saiu, o fugir da guerra em Angola, vir para Portugal para fugir da guerra, o chegar a Portugal e não gostar nada do frio e querer me ir embora. As dificuldades depois de Sacavém, da Quinta do Mocho, o chegar de um treino e não ter o que comer, o trabalhar nas obras para depois ir para a universidade, chegar à universidade e também não ter como pagar as propinas e não pagar o quarto ou a comida, ter as pequenas ajudas que fui tendo ao longo do meu percurso. Pá, alto rendimento, jogar basquetebol, o futebol ficou sempre de lado. Sim, tudo bem. E depois ir para o fitness, e o fitness efetivamente mudar a minha vida faz todo o sentido. E se pudesse voltar atrás, Ricardo, eu faria exatamente igual. Terminamos em beleza, era impossível terminar melhor. Dipanda, muita coisa ficou por perguntar e íamos precisar de várias horas de conversa. Obrigado mais uma vez por teres disponibilizado. E vamos fazer assim. Neste momento é perigoso fazermos isto, mas pronto. Não é nada perigoso, porque a seguir vamos desinfetar. Muito bem, exatamente. Parabéns pela tua iniciativa e que mais jovens sigam o teu trajeto e eu tenho acompanhado o teu trajeto, foi dos melhores que vi no Fitness Hut e quero dar também os parabéns por isso. Não mudes, inspira outros e que outros te sigam. Epá, e se me puderes ajudar, nas redes sociais e nos podcasts, Obrigado. Obrigado vocês aí em casa e até à próxima. Até à próxima. A quem nos viu até agora, muito obrigado pela disponibilidade. Vemo-nos numa próxima edição do Fala Quem Sabe, com um novo convidado, com uma nova referência desta indústria do fitness. Até à próxima.